Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Tarcísio e seu vice preferido para a corrida presidencial. Quem será? Quem será que é? Quem será que é? Pois é, enfim. Além disso, a direita está dispensando o Bolsonaro e, cara, tá tendo um Battle Royale entre a família do Bolsonaro, Michele, Jair Renan, Carluxo. Por que você foi na ordem decrescente do pior em rumo ao melhor? Não, eu fui na ordem. Quem mais alto? Entendi. Michele em primeiro, ok. Exato. Ok. Então, cara, vamos começar discutindo essa matéria muito extensa aqui, né, do Lauro Jardim no Globo, que... Tá trabalhando num ritmo muito acentuado. Exato. Que é o seguinte, aparentemente o Tarcísio Gomes de Freitas falou que não quer um Bolsonaro na chapa, como vice. Se vier. Se vier, que aparentemente ele vem, né? Sim. E, cara, realmente, né? Eu faria o mesmo cálculo. Cara, eu há muito tempo... Mas quem ele quer? Calma. Há muito tempo eu já penso nessa parada que é tipo, cara, não tem quem ele botar como vice, cara. Da família. Da família, não tem, cara. Agora... Mas eu acho que nunca teve, cara. Eu acho que nunca teve. Sabe, as pessoas que estavam tipo, não, ele vai botar o Flávio. Vai botar o Flávio, cara. Mano, o Flávio é queimadaço, assim, ninguém gosta do Flávio. É. Sabe? Tipo, essa galera meio direita Faria Lima, meio João Dória, assim, odeia o Flávio. E esse é tipo, grosso as pessoas que gostam do Tarcísio são esse tipo de pessoas. A base grande do Bolsonaro também não gosta do Flávio. Ninguém gosta do Flávio. Beleza. Ele ia botar a Michele. Cara, pra mim, mano, Vice-mulher até sempre agora... pega, né? Sempre pega mesmo? O pessoal gosta. Gosta mesmo? Qual foi a última vice? Incomum. Qual foi a última vice? O pessoal gosta. Qual foi a última vice? Não, a nível federal ainda não pegou, não, mas a nível estadual rola bastante. Vice-mulher. Só... Eu quero exemplos, pô. Tá falando aí, o pessoal gosta. O pessoal gosta de chapa mista, pô. Quem gosta, cara? Sei lá, ele considerou a Tebet pra vice do Lula, tá considerando. Considerou, até falar de... porque é difícil fazer o cálculo da certo. Mas sabe, pra mim, sempre quando o nego fala na Michele, cara, esse é mais ou menos o tom da conversa, sabe? As pessoas falam, não, pô, a Michele tem uma força política que todo mundo subestima. Tipo, tem mesmo, sabe? Cara... Eu não acho que tenha, cara. Tem. Eu ainda não conheço. Mas além do copo, pessoa. pessoa, pare de copar. A Michele manda muito em movimento neopentecostal. Manda muito. Manda Isso mesmo, é fato. cara? Manda mesmo. Cara, pra mim é só vendo para crer. Move multidões onde vai no norte. Move e mesmo? no centro. Na moral, eu não Move, sei, porra! eu não sei. Eu falei o quê, cara? Tem alguma notícia, algum caos? Tem. Teve a última vez que ela foi fazer uma visita agora no Amazonas, no âmbito da prisão do Jair, às vésperas e tal. E, porra, foi um negócio gigantesco. O negócio do PL mulher é grande também, no geral, assim. Tem lá o PL jovem, que é meio whack. Tem o Nicolas e tal. O Nicolas também move muita gente. Tem o PL mulher. Não, o Nicolas realmente move muita gente, sabe? Tem que checar o seu machismo aí, pô. Mano, PL mulher move muita gente também. Move. Mulher evangélica. Tô falando, não é candidatura majoritária, mas move muita gente. Mas sabe, pra mim a conversa sempre é isso. É sempre alguém falando, eu ouvi falar que a Michele é poderosa. Aí, eu ouvi falar que muita gente gosta da Michele. Aí, quem gosta da Michele? Pessoas no norte do Brasil, regiões remotas, sabe? É tipo... Eu tô tipo só de dando pessoa meu ponto de vista, que é tipo... Muito sudestino. Cara, o eleitorado brasileiro é diverso. Esse pessoal... A Michele é influenciadora topo de nicho, cara. Em ser evangélico, no geral, assim. Cara, vamos entrar no Instagram da Michele Bolsonaro pra gente ver rapidinho, cara. Quão bombada ela tá. Aqui, ó. 7,7 milhões. Isso é uma conta grande. Aqui o número de likes. Caraca, Sérgio Foguete, isso aqui? Que isso? 18 mil likes. Sei lá. Esse foi o aniversário da Laurinha? Não. Quem é Lelê? Acho que é a primeira filha dela. Uou. 700 mil Cara, likes. a Laurinha ali, ó. 1,3 milhão. Caraca, dia do nordestino. Pegou 7 mil likes. Meu Deus. Yom Kippur, 12 mil. Cara. Sei lá. Sabe? É grande. Não é pra presidência, né? Até porque eu acho que tem coisas além do voto. Pelo menos eu gostaria que as pessoas pensassem mais nisso, assim. Mas ela movimenta, assim, cara. Cara, eu não sei. Eu só tenho minhas dúvidas, sabe? Porque eu sinto que de vez em quando, cara,
no mundo político, assim, fica muito uma coisa de pensamento de manada, que alguém fala uma coisa que faz sentido e meio que ninguém quer contrariar, sabe? Ninguém realmente pra, tipo... Pô, a gente tem certeza que isso é verdade, sabe? E pra mim o caso da Michelle Bolsonaro é um caso muito claro desse. Que algumas pessoas ficam ventilando essa parada de, não, nossa, Michelle... Ó, Michelle, hein? A Michelle. E é tipo, eu não conheço nenhuma pessoa que gosta da Michelle, sabe? Tu ia ter que sair um pouco aqui do nosso raio de ação. Cara, mano, mas a parada é, se eu tenho que ir tão longe pra conhecer alguém que gosta da Michelle, isso já deveria provar certa inviabilidade dela, né, cara? Porque, tipo, se tu fosse beleza, se eu fosse pro Amapá, pra Roraima, não, acho que se eu fosse lá pra um lugar com indígenas autóctones, talvez tivessem fãs da Michelle, calma. Mas a parada é, cara, tem poucos indígenas autóctones, sabe? A Michelle é popular no norte do Brasil. O Sudeste é a maior região. Acho que se tu fosse na Pavuna, você já ia encontrar bastante fã da Michelle. Será? Pavuna, São João de Meriti. Tu já conheceu alguém? Queimados, Belfort. Tu já conheceu alguém? Cara, nego é evangélico. Não, eu tô falando da tua vida pessoal. Tu já conheceu alguém que é fã da Michelle? Não, cara. Eu não sei se a Michelle tá em alta ou tá em baixa, mas eu sei uma coisa que definitivamente tá em baixa, são os preços do nosso programa de membro. Então, sexta-feira negra, Black Friday Novos Clássicos. Entrem no nosso site e aproveitem essa promoção, porque ela é incrível. Então, aqui, ó. A gente tem o plano de membros, que você vai ter acesso ao novos clássicos shows extras, acesso ao Q&A de membros, que tem muitas horas de conteúdo a gente respondendo as perguntas, e aos encontros de membros, que, enfim, a gente faz pelo Brasil. Tem 2 planos, o semestral e o anual, com esse precinho promocional aqui, tá na tela. Baratinho. E, se você quiser o melhor do nosso conteúdo, tem o plano NC Plus também, que tem tudo do plano de membros, prioridade no Q&A, textos exclusivos do NC Plus, que é o filé mignon do nosso pensamento, e acesso a documentários e lives antigas por precinhos muito baratos, né? Um desconto muito bom. Módicos, né? Tu vai pagar um café pra gente por mês aí, vai ganhar, 80, 100 horas de conteúdo já. Exatamente. Então, acessem por esse QR Code, ou então só entra no nosso site www.novosclassicos.com.br. Que tá na descrição também. Exato. Que você vai poder ter acesso à Sexta-feira Negra do Novos Clássicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tivemos uma breve interrupção aqui para ter uma discussão de 1 hora sobre a candidatura da Michelle. Da Michelle à vice. E a grande conclusão foi, se ela vier como vice em qualquer coisa, eu vou no mesmo dia pra sede do PT me filiar. Vai estar eu, sabe? Mulheres trans e o Oruan. Sim. E a gente vai fazer uma coalizão pra derrotar a Michelle Bolsonaro. E vocês têm chance de ganhar, entendeu? Eu concordei, é uma candidatura meio estúpida. Mas ela é a pessoa que fez o maior trabalho de base aí, a nível nacional, pelo menos através do PL Mulher, e ela é a queridinha do Valdemar da Costa Neto. Então, é aquilo, é uma coisa de encher o copo, de transbordar. Não, mas tá melhor posicionada, provavelmente, do que os filhos do Bolsonaro. Tirando o Eduardo, mas o Eduardo tá impossível. Mas enfim, quem o Tarcísio realmente quer é o Zema, né? Então, ele tá falando isso, cara, que na verdade o vice ele vai ser o Zema. E eu acho isso bastante interessante, cara, porque isso é meio que a direita dispensando o Bolsonaro, cara, sabe? Secularizou total, né? Você tirou o elemento aí, o Bolsonaro que muitas vezes é representado com um tipo de Jesus, assim, né? Sincretizado, agora ele sai totalmente do plano e vai achar porque gestão, né? Já dos seus descendentes não sanguíneos. Também eu acho que a candidatura do Zema, cara, ela é estratégica em muitos níveis, né? Eu penso assim. Primeiro porque Minas Gerais é o estado-chave, né? Estado-chave para decisão a nível federal. Segundo que... Eu sabia que eu tenho minhas dúvidas até disso, cara. Sabe? Caralho, hoje tu tá o Diógenes de Sinop, né? Porra. Não, mas a parada pra mim é Caralho. Tipo, o Zema ele é mineiro. Mas será que isso vai fazer ele pegar tanto mais voto em Minas? Porque realmente ele não é tão popular em Minas, sabe? Ele não é tão popular. O Lula, ele é popular em Minas, ele levou Minas na última eleição, sabe? Levou. O Zema fez um trabalho de merda no norte de Minas Gerais, que é petista majoritariamente, mas deve dar um bônus, né? O Zema tá aí com 4, 5%, cara, nas pesquisas também. Boa parte a gente tem que imaginar que tá vindo de Minas Gerais esse percentual. Então seria um boost ali. Seria um estado estratégico pra você ter um vice-presidente de qualquer forma. E também eu acho que a candidatura do Tarcísio, e eu acho que cada vez mais direita e esquerda no Brasil também estão meio que se delimitando geograficamente, né? Então, na última passagem do Bolsonaro, o Bolsonaro teve uma visão muito lato senso de Brasil, ele acabou, na verdade, dando um enfoque desproporcional no Nordeste. Então, porra, a gente viu aqueles últimos vídeos do Bolsonaro muito escrotos, que era Ihu! Você do Bill! Você é filho do Bill, sobrinho do Bill, não sei o que, vota Bolsonaro e tal. Beleza. O Bolsonaro, inclusive, cresceu muito no Nordeste. Mas, na última eleição de prefeitura e tal, porra, mostrou uma força
Que Bizarro. surpreendeu, né? Não, hoje em dia, porra, a Paraíba é do PL, né? Quase que levou o Ceará também. Inclusive, desdobramento sobre isso em um eventual episódio. Mas o delta de votos do Sudeste foi brutal. E aí o Bolsonaro perdeu, né? É uma eleição que ele já tinha ganho. E eu acho que o Tarcísio promete... O campo da direita, no geral, deve estar atento pra, porra, cara. Não vale a pena disputar lá na casa do Chapéu. Não vou fazer campanha no Amapá, não vou fazer campanha em Rondônia, não preciso fazer nada de filho do Bill. Né? Porra, nenhum negócio é ganhar em São Paulo e Minas Gerais. O resto é downstream disso. E eu acho que isso já assinala pra isso também, entendeu? Mas, cara, a parada... São Paulo tudo bem, mas será que Minas pensa de uma forma tão regionalista, sabe? Tipo, nós contra eles? Porque eu sei que isso é uma coisa muito forte pro Zema também, né? O Zema era um dos caras que ficava falando que o Pacto Federativo era uma merda, de que os estados do Sudeste estavam sendo sugados pelo estado do Nordeste. Mas, por exemplo, no Rio, as pessoas não pensam assim, sabe? O Rio de Janeiro, ele ainda se encara meio que como capital do Brasil, que é bizarro, mas é verdade. E as pessoas não ficam nisso de tipo, caraca, pô, o Nordeste tá sugando o Sudeste e a gente precisa fazer uma candidatura quase que de oposição. Será que em Minas as pessoas pensam dessa forma regionalista? Porque, sei lá, sabe? Eu já vi mineiro hostilizando mineiro sobre isso, tá? Mineiro do Sul hostilizando mineiro do Norte, porque o Estado tem esse perfil meio que replica, assim, a formatação brasileira. Eu concordo que o Rio de Janeiro tá bem distante dessas questões. Elas são mais fortes no Sul mesmo, né? Cara, talvez o ganho político que o Zema pode trazer em Minas é mais, além da figura dele, mais de, tipo, cara, todas as conexões que ele foi criando. Prefeitura. De prefeitura, de político regional e etc. Porra. Que aí consegue puxar voto pra ele, entendeu? Não. Mais do que, tipo, caraca. Com porque, certeza. por exemplo, o nordestino vota no Lula porque o Lula é nordestino. Isso é uma parada de identificação mesmo. Eu não sei se os mineiros têm essa identificação tão grande de tipo, caraca, o Zema é o nosso cara. Eu acho que eventualmente com o Nicolas da vida, um Cleitinho, até rola uma identificação maior. Sabe quando nos Estados Unidos e no primeiro mundo os caras falam, a elite globalista, ela não tem raízes e tal. O Zema, ele passa uma impressão quase de tipo um brasileiro sem raízes regionais muito fortes. Você nunca reparou nele forçando o sotaque, não? Pois é, entendeu? Que é a coisa que, por exemplo, a Hillary Clinton viajava pelos Estados Unidos e ficava forçando o sotaque do Sul e tal. O Zema, ele passa mais essa vibe de tipo, cara, elite brasileira um pouco derracinada, né? Uhum. Assim como o Tarcísio passa também, que a carioca tá em São Paulo, o sotaque dele é meio que um misto dos dois. Neutro. E aí, no Rio, ninguém olha pra ele e fala, caraca, o Tarcísio é um carioca. Igual as pessoas falam pro Eduardo Paes. Que é uma forçação bizarra também. Em São Paulo as pessoas também não ficam, pô, tá aí um paulista, o Tarcísio, sabe? Eu acho que em questão mineira, especificamente, cara, Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil. É muito pulverizado, é muito distribuído e é muito tradicional também, né? Cada vez menos, mas ainda é muito tradicional. É, fábrica de político no geral. Então, navegar um labirinto que é a política mineira pode, pra mim, assim... Cara, é sempre um trunfo, entendeu? Você ter um pezinho ali em Minas Gerais, ter um ponto forte. Não sei se o Zema tá tão bem posicionado pra montar, fazer sucessor. Necessariamente, eu vi, inclusive, que o vice dele se filiou ao PSD, então vem junto do Kassab. Uma candidatura forte para conseguir meio que manter. De novo, né? Veio mais ao centro, saindo do Novo, mas beleza, ok. O que para mim aponta também, cara, é que o perfil da chapa vai ficar muito claro. A chapa muito empresarial, né? Pois é. Uma chapa fraca, inclusive, de, política deep politics, sabe? Não tem um nome, caralho, um nome de governabilidade, um nome de centrão. Será, cara? Eu não sei se eu concordo. Eu acho que é mais... Isso aí é quase que a chapa do centrão, né? Que é tipo, o Tarcísio, beleza, ele... Pessoalmente pode não ser um cara velho de política centrônico e tal, mas, porra, ele é o partido dos republicanos, né? E ele é o grande cara do Kassab, ele é o cara que fazia acordo com todo mundo. Não sei, a forma que eu leria essa coisa do centrão é que o que essa chapa traz é meio que não vai ter exageros de rejeição associados à família Bolsonaro. Então, por exemplo, as pessoas de esquerda, às vezes, criam essa ideia de que, os empresários brasileiros são direitistas que amam o Bolsonaro e tal. Não, via de regra, não. Tem empresários que amam o Bolsonaro, mas a maioria das pessoas ricas no Brasil são tipo, cara, a esquerda não dá, porque a esquerda quer roubar o meu dinheiro e destruir a economia do Brasil, então eu não gosto da esquerda. Mas eles não gostam, desse exagero bolsonarista, sabe? Então, tem uma certa rejeição, meio que tem uma certa perda de entusiasmo. E na esquerda também é o parada da armadilha chinesa que você sempre fala, que quando tem o nome Bolsonaro na chapa, o nome que tá na esquerda se fortalece, porque fica tipo, a gente tem que impedir o fascismo,
o autoritarismo e toda a rudeza associada ao bolsonarismo. Isso aqui é meio que a chapa menos rude possível, sabe? Eu acho que o aspecto que eu tô falando que tá distante da política tá distante de política de base mesmo. Tem que ver quem vai estar pelos bastidores, mas eu acho que Tarcísio e Zema são caras meio... O Tarcísio é quase estrangeiro. Você acha que eles vão ter, tipo, São dificuldade Paulo. de fazer deputado, assim? Cara. As legendas também estão meio esquisitas, né? O PL não tá envolvido na equação. O partido que vai capitanear os Republicanos e o Novo, isso seria meio esquisito, no geral. Eu acho que a assim. lógica seria nesse acordão aí que o Tarcísio iria pro PL, Vai pro né? PL. Seria, tipo, aceno Valdemar Costa. Tá fraco de máquina mesmo. É tipo, o Kassab vai estar acoplado a isso? Com certeza, né? É o sonho dele. Mas ele vai estar acoplado em qualquer porra Qualquer também. coisa, entendeu? Eu acho que no fim das contas, o Lula trabalha muito bem no Nordeste, em parte porque ele é nordestino, isso é verdade. Mas segundo é porque, cara, o Bolsa Família é uma instituição municipalizada também. Então ele traz pra si essas prefeituras, esses governos no geral, e meio que vai tornando o Nordeste não só rentável economicamente. Muitos municípios nordestinos nem poderiam existir se não tivesse o auxílio do Bolsa Família, e também vai tornando governável, né? Vai tornando um certo clientelismo, né? Uma renovação das instituições clientelistas, etc. Isso é um trunfo bizarro do PT. É por isso que faz 70% dos votos no Piauí, 70% dos votos no Maranhão, muitas vezes. Eu fico achando, cara, que essa chapa ela é meio... Eu acho que o Tarcísio não tem raízes profundas no estado de São Paulo. Acho que é muito evidente quando você vê a disputa da próxima eleição. Tipo, se o Tarcísio se afasta, cara, o Alckmin, na hora, se acopla ali ao Estado, o que mostra as pesquisas, pelo menos. O Tarcísio não tem sucessor claro, parece que vai ser o Derrite, mas parece que eles também não têm relações muito boas. Então é meio esquisito. Eu sinto ele meio estrangeiro. E da mesma forma também o Zema, apesar de ter um trabalho mais longo, né, lá em Minas Gerais, primeiro, e falei, cara, múltiplo pra cacete, hipermunicipalizado, tem muita tradição, então pra um cara chegar e, pô, isso é meu, quase impossível, tá? Mas de qualquer forma também acho que o Zema fez um trabalho de base meio dúbio, assim. Eu acho que é uma chapa que parece, como você falou, muito... É isso, o board. O board do Brasil vai entrar agora, sabe? Pra mim isso é quase que o melhor possível que um partido novo poderia ter, assim, sabe? Que é tipo, o João Amoedo, se ele não tivesse... Sei lá, se o Bolsonaro nunca tivesse aparecido, isso aí seria tipo a visão do João Amoedo pra candidatura do Brasil, sabe? Uhum. Que é tipo, é um cara falando sobre ser CEO do Brasil, bababá. É outro é o Romeu Zema, o gestor, o cara que economizou gastos e etc. Enfim, até que ponto isso é verdade, né? Eu não sei. Mas, sabe, é isso. Isso é meio que o melhor que o Partido Novo poderia oferecer. Essa visão novista, assim, pro Brasil. Só que a verdade verdadeira é que o Partido Novo, como força eleitoral, foi bem fraco, né? Tipo, as duas campanhas do Partido Novo à presidência da República foram um pouco inspiradoras, né? Pra não ser excessivamente duro. Então o João Amoedo pegou 4% dos votos, o que é bem surpreendente até, né? Foi. Retrospectivamente assim. E depois o Felipe Dávila, nem sei quantos ele pegou, 1%, sei lá. Foi uma campanha bem grande ruim. campanha. E... sei lá, isso aí eu tenho medo de ficar um pouco esse ranço de... Cara, vai ser meio Partido Novo, ninguém vai ficar tão animado pra votar nisso daí. Talvez a única chance disso dar voto é as pessoas meio com medo do Lula, cara, sabe? Pra mim, a grande coisa que pode motivar as pessoas a votarem nisso é medo da esquerda. Porque qual é a grande visão do Brasil pra isso aí? Não tem, sabe? E o Bolsonaro meio que tinha, né? A visão que o Bolsonaro tinha pro Brasil era tipo, cara, a ditadura militar era muito foda, a gente vai chegar o mais perto possível disso que a gente conseguir. E aí os mais exaltados achavam que era literalmente um golpe. Enfim, o Bolsonaro tentou o golpe e não conseguiu. Os menos exaltados achavam que era só tipo, cara, vamos meio que destruir a esquerda, matar bandido, bandido bom, bandido morto e tal. Isso aqui não tem uma visão positiva, né, cara? É só tipo, não esquerda. É tipo, a economia brasileira, que hoje tá crescendo, sei lá, 2% do PIB, a gente vai fazer várias reformas eficientistas e tal, e vai passar a crescer 2,6%. Que merda, sabe? E, cara, o que eu acho que essa candidatura ela é bem mais magra do que a do Bolsonaro em termos de imaginário também. Então acho que vai ser uma campanha difícil. A estrutura da campanha do Bolsonaro ela é meio trigonal, assim. Ela era, cara, economia, ordem e moral. Começou assim, né? Enfim, aí você tinha um nome pra cada um, inclusive. Isso é até uma leitura do Renan. Você tinha ordem através do Sérgio Moro, você tinha economia através do Paulo Guedes, você tinha moral, né? E eu tô colocando a pauta conservadora, mas pensa numa mais lato senso, sabe? Moral da indignação, da vontade de ordenar, e aí mistura acabar com o aborto, apoiar Israel, etc. Essas coisas que eram do Bolsonaro. Na figura dele, que era a figura central, né? A moral, né? A autoridade moral, ela tá acima dessas outras duas coisas. Pelo menos simbolicamente, enfim.
essa candidatura aí, ela é economia. Beleza. Tô com vocês, pô, pra caralho. Tarcísio faz ponte. Zema. Talvez. Aumenta o salário dele. Bobeira isso, mas enfim. Não foi um governo tão austero, tão brilhante assim. Mas, porra, tá faltando o resto. Os elementos que vão ter que ser agregados nessa campanha, o Tarcísio vai ter que convencer o cara que é o eleitor de direita tradicional, ortodoxo, Bolsonaro, que mais do que ele é o nome do Bolsonaro na coisa, mas que ele tem alguma coisa de Bolsonaro nele também, entendeu? Coisa que nunca aparece. Nunca aparece. Sim. O Tarcísio, passagem dele pelo governo do Bolsonaro, como ministro da infraestrutura. Beleza, tem lá o marco das ferrovias, tem a cabotagem, tem grandes conquistas... Tem grandes avanços de obra, né? Enfim, na passagem dele. Mas, cara, ele nunca nem conseguiu acenar pro tipo, o cara que fica no quartel lá na frente do Bolsonaro, entendeu? Sim. E eu acho que coisa de segurança pública também, que seria uma grande pauta. Cara, nenhum desses dois aí convence muito, né? O estado de São Paulo tá uma merda de segurança pública, pelo que todo mundo relata, que o número de homicídios, ele engana, na verdade, ele maquia, assim, a realidade do estado, que tá tendo um grau muito grande de, tipo, desordem pública, de assalto, latrocínio, esse tipo de coisa. O PCC tomando conta de setores da economia, de combustível, refino, revenda de álcool, Porto de Santos, etc. E o Zema, sei lá, sabe? Eu sinto que ele também não tem grande destaque de segurança pública em Minas, sabe? Quem teria maior potencial de trazer essa visão pro Brasil seria o Caiado, sabe? Mas também isso é uma visão meio esquisita, sabe? A sua única visão ser tipo... Ah, não, nós vamos melhorar a segurança, sabe? Sim. Eu sinto que, enfim, pra não puxar a sardinha pros nossos amigos, mas já puxando, essa parada de fazer uma guerra contra o crime é uma visão mais concreta, entendeu? Tá faltando coisa pra get people going nessa chapa, no geral, Sim. assim, entendeu? Porque é isso, eu acho que num segundo turno, muitas pessoas de direita votariam nessa chapa Tarcísio Zema, votariam. Mas elas não iam estar, tipo, macetando o 22, sacou? Igual as pessoas macetaram o 17, sabe? Principalmente o 17, em 2018, sacou? E falta isso. Eu acho que uma comparação interessante seria a primeira candidatura do Trump, assim. Isso aqui é a chapa meio Jeb Bush, cara, sabe? O Tarcísio e o Zema são o Jeb Bush brasileiro. É o cara meio centro-direita que... Ah, cara, puta, pra não ser a esquerda... O cara de direita até vota, mas ele não vai fazer campanha, ele não tá animado com isso, sabe? E... Enquanto o Bolsonaro não, cara. O Bolsonaro, o Trump, ele tinha uma visão muito clara que... Sei lá, ele motivava as pessoas, ele tinha carisma, entendeu? O que eu penso exatamente, que tipo, apesar do voto no Brasil ele ser obrigatório, a gente também tem uma baixa taxa de participação. As pessoas pagam multa, justificam, enfim, fazem mil coisas para não votar. E, cara... Você precisa analisar, além de, numericamente, beleza, essa candidatura eu acho que ela até abarca mais interesse no geral do que a candidatura do Lula. Só que, caralho, ela tem zero intensidade, cara. Não, e abarcar interesse demais também não é uma coisa necessariamente Não necessariamente boa, né, cara? mas eu digo, ela tá mais ao centro, né? Se você pensa... Porra, que é isso? Que amor ao Zema, pessoal? Mas se você pensa assim, direita e esquerda, né? Pensa como... Eu nem gosto dessa análise, mas pensa como numa faixa, assim, no geral. Porra, essa candidatura ela tá à direita, mas ela tá bem jogada ao centro. Ela vai trabalhar bastante. Ela vai jogar o Lula pra esquerda. O Lula vai parecer mais radical do que esses caras, provavelmente. E aí eu acho que atenderia aos interesses ou à visão de Brasil de mais pessoas. Só que ao mesmo tempo, cara, como você falou, a de ninguém, né? A de ninguém. Eu acho que ninguém vai ter muito interesse em sair de casa pra votar. Vai ser aquele tipo de eleição que... É possível, cara, que as pessoas, porra, esqueçam do dia da eleição ou não estejam preparadas. É muito comum o nego viajar, né, no feriadão da eleição. O cara fala, porra, eu vou ficar aqui na minha cidade ou eu vou viajar? Sabe? Ou vou pro litoral. Em São Paulo tem muito isso. Porra, eu vou viajar pra praia ou eu vou ficar pra votar no Tarcísio? Sim. Mas acho que... E aí, enfim, pra mim, essa análise aqui do Hélio Gaspari, que a ideia é que o Bolsonaro virou um encosto e a direita tá dispensando ele, eu concordo que isso é positivo, sabe? A direita não precisa mais de Bolsonaro. Ela teve o mérito de ter tirado o exército, mas agora tá ruim e tem que descartar ele. Eu concordo, isso é bom. Apesar de que, nessa pensamento que a gente tá fazendo de ser Tarcísio e Zema, tá meio que faltando coisas que o Bolsonaro trazia, no final das contas continua sendo, no balanço, continua sendo positivo se afastar dele. Mas, cara, eles precisam meio que procurar esse elemento meio de motivador, assim, bolsonaresco em algum lugar, sabe? E... Enfim, eu acho que uma coisa que seria interessante pra esse pessoal do Tarcísio e do Zema fazer seria o seguinte, cara. Ano que vem, vamos ver
se isso aqui acabar sendo a chapa, vamos ver quão bem votado eles vão ser no primeiro turno, quão bem votado e quão engajado vai ser a candidatura do Renan, sabe? E aí, um paralelo recente que a gente teve pra isso, que no caso o análogo ao Renan acabou ganhando, é Nova York agora. O Nova York é um lugar de esquerda, só pessoas de esquerda concorreram essencialmente. O Curtis Liu, apesar dele ser um cara muito divertido, nunca teve nenhuma chance. Era uma disputa em dois caras de esquerda. Tinha o cara de centro-esquerda, que era o Cuomo, o italiano, do establishment do Partido Democrata. Você tinha o cara mais à esquerda, esquerdona mesmo, que era o Mandani. E aí, cara, no final das contas o Mandani ganhou. Por quê? Porque faltou entusiasmo pro Cuomo. Mas será que um cara... É porque o Cuomo não era o veículo certo pra isso. Mas será que se o cara de centro-esquerda só adotasse várias pautas do cara mais de extrema esquerda, assim... Será que não teria sido interessante, sabe? Pra tentar trazer entusiasmo pra eles. E aí a gente vê que o Zema, ele sente esse cheiro de que precisa trazer um discurso um pouco mais acalorado, assim, um discurso mais interessante, pelo menos na pauta de segurança pública. Cara, eu acho que uma coisa interessante seria, principalmente se a candidatura do Renan performar bem, e o MBL se mostrar, Partido Missão se mostrar capaz de pautar o debate público e, tipo, engajar the people, sabe? On the streets, assim. Eu sinto que para um segundo turno seria interessante tentar puxar pra dentro, não necessariamente a estrutura partidária, mas pelo menos as pautas, sabe? E eu acho que quem fez isso bem mais ou menos, né? Quem meio que ensaiou fazer isso foram os democratas com Bernie Sanders também, sabe? Então os democratas tinham a centro-esquerda, que era Hillary Clinton, Joe Biden e tal. Tinha o cara verdadeiramente de esquerda, que era o Bernie Sanders. O público do Partido Democrata queria o Bernie Sanders, sabe? Eles queriam as ideias do Bernie Sanders, que nos Estados Unidos eram taxar bilionário, ter um sistema público de saúde, aumentar muito o salário mínimo, coisas análogas à renda básica universal, perdoar dívida universitária, enfim, pautas bem americanas, né? Coisas que não fazem muito sentido para a lógica brasileira. Mas a centro-esquerda e a esquerda, propriamente dita, concorreram no equivalente ao primeiro turno lá, que são as primárias, e aí a centro-esquerda ganhou, porque lá nos Estados Unidos é muito fácil o establishment ganhar, ainda mais no Partido Democrata, mas no segundo turno eles conseguiram fazer com que a esquerda propriamente dita apoiasse ele, sabe? Então o Bernie Sanders conseguiu... eles conseguiram que o Bernie Sanders apoiasse a Hillary, apoiasse o Joe Biden e tal, sabe? Não sei, tem a chance da candidatura do Renan acabar não sendo tão poderosa assim e não ser, tipo, o espírito ideológico da direita não estar liderado pelo Renan, mas mesmo assim eu sinto que é necessário que eles façam um aceno ao espírito ideológico e não fique só nesse negócio de tipo, o Brasil agora vai ser liderado por um empresário, tipo, mano, sabe, vai ser liderado por um CEO, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, não é mais 2016, cara. O Partido Novo já não é mais tão novo. Vai ter 10 anos essa porra. O áudio desse discurso foi o próprio João Amoedo. Tipo, mano, faça alguma coisa mais interessante. Eu tenho a preocupação de que essa campanha seja uma coisa muito procedimental, assim, né? Porque isso a gente já tá a gente volta pra lógica do tratoraço, né? Enfim, como o Roberto Reis postulou. Então é aquilo, cara, é um acordo, assim, largo, grande, num nível sem precedente da história brasileira. Ele descreveu isso, eu não acredito, mas enfim. E a ideia também é que vai ser genérico como a porra também, vai ser a coisa mais genérica do mundo, cara. O que eu penso vai ser uma coisa parecida com o que o PSDB era, assim, sabe? Exato. E nego, só o PSDB motivava as pessoas pra votar nele por medo do PT. E isso se provou uma coisa perdedora. Cada vez. E que isso foi ficando cada vez pior, né? O meio que o eleitorado de direita teve um processo de autorrealização do que queria e o PSDB continuava entregando aquelas propagandas eleitorais que eram, tipo, porra, filmagem de natureza, uma mulher vendendo acarajé, aí depois passa um índio na Amazônia, etc. Você tá tipo, cara, beleza, entendeu? Mas qual é a tua visão de Brasil? Esse tipo de montagem, esse tipo de colagem, assim, diz muito pouco pra mim. Você vai ser responsável com os impostos. Legal, mas isso não leva ninguém à urna, entendeu? A parada pra mim é que o PT hoje tem uma visão de Brasil que, querendo ou não, é muito clara. É poder pelo poder e o objetivo é justiça social. Se você quer justiça social, aí, porra, coloque 1000 aspas nisso, né? O que como funciona, etc. É bom, exato, entendeu? Mas é justiça social, pô. Eles querem que as pessoas
tenham vidas mais iguais, né, no geral. O pobre ascenda e o rico descenda, enfim. Então, se você quer essa porra, ou se você tem interesse nisso, cara, você tá muito engajado, você tá muito dentro. Agora, se alternar... E o Bolsonaro, eu acho que, de uma forma bem mambembe, né, bem tosca, assim, você também tinha. Eu falei, a coisa trigonal, mas basicamente era tipo, porra, vamos mudar isso aí. Vamos botar ordem na casa, assim. Eu quero botar ordem na casa, vou votar no Bolsonaro. Entendeu? Cara, pra mim a visão do que o Bolsonaro trazia era tipo, olha só, pensa como o Brasil era bom antes da esquerda, sabe? A gente só vai reverter tudo. A gente vai voltar o relógio pros anos 70, sacou? Sim. Então a polícia vai sair batendo nas pessoas na rua, tipo, visões meio machistas, assim, também. Meio ambiente que se dane o meio ambiente. Tipo, as prioridades vão ser, cara... Se você era um cara classe média na década de 70 e você tinha um certo respeito social, mesmo que decadente, você vai voltar a ter isso e que se dane as minorias. Essa era meio que a parada do Bolsonaro. Sim. E pro tiozão isso era muito bom. Porra, pegava. Pra mulher do tiozão também no interior também pegava ela. Fez o cara se apaixonar pelo Bolsonaro de uma forma fulminante, assim. E aí a minha preocupação é que, de novo, o Tarcísio não consegue dialogar com essas temáticas clássicas do bolsonarismo, esses espaços onde ele habitava, pô, muito do meio evangélico, muito do meio militar, tinha o meio empresarial, né, Faria Lima, etc. Nisso aí o Tarcísio tá muito forte. Mas, porra... Isso é pequeno, cara. Isso é nicho também. É aquilo, vai ter um dinheiro de campanha bizarro. Mas, cara, você tem que convencer pelo menos o maluco que votou no Bolsonaro lá no cu do Judas a sair pra votar também. E aí eu acho que nesse ponto tá vulnerável. E por outro lado também, eu acho que o projeto do MBL eu acho que não vai ter espaço de televisão, mas vai estar mobilizado nas mídias, etc. Vai ter bastante burburinho, porque é o primeiro ciclo. Cara, é um projeto que está pensado para maximizar a atenção, assim. Tá indo, na minha opinião, bem na ferida, sabe? Cara, prioridade, segurança pública. Isso aí todo mundo já percebeu. Todos os institutos de pesquisa tem uma já visão bateram. Muito clara de o que fazer para segurança pública, né? E é uma parada radical e, porra, isso também é uma dor que faria o cara sair de casa, né? Enfim... Eu já vi nego falando que, cara, a primeira... inclusive foi no Market Makers, uma pessoa foi lá e falou assim, cara, a primeira lei da economia é você não gasta mais do que você ganha. E a primeira lei da política é esquecer a primeira lei da economia, entendeu? A verdade cara, que as pessoas não ligam tanto assim para orçamento. Se elas ligassem... O Partido Novo não teria feito 4% dos votos em 2018. Exato. E a gente não estaria constantemente piorando a porra do nosso orçamento. É porque as pessoas não ligam de verdade para isso. É uma parcela muito pequena da população que está atenta a questões de orçamento. E aí, se você modular toda uma campanha como tipo, pô, sou um CEO e eu vou ajustar as contas do Brasil. Ou então, tipo, vou desregulamentar a economia. Tipo, cara, isso não faz as pessoas saírem pra votar. Por mais que eu esteja, tô embarcado em todas essas coisas. Tipo, sabe? eu acho que isso pode até fazer as pessoas votarem, mas se tiver uma crise econômica muito ferrada, assim. Tipo, o caso da Argentina. Que é o caso da Argentina. Ou então o Brasil tava meio que caminhando pra isso na época da Dilma e tal, tanto que vários discursos meio econômicos, assim, vieram ao centro da pauta, mas agora a economia do Brasil não tá nem voando, nem uma merda, então não vai... Sabe, ninguém vai votar no... Quer dizer, algumas pessoas, mas muito pouca gente vai votar baseado em tipo... Caraca, se a gente reformar a lei das SAs aqui pra diminuir o imposto de renda em pessoas jurídicas, sabe? Fazer a contribuição social sobre o lucro ficar deferida, a gente vai crescer 0,2% do PIB. Bro, sabe? Isso não faz as pessoas saírem pra votar. O que eu acho que é interessante também, tem um undertone regional nessa candidatura do Tarcísio, é uma coisa... São Paulo, Minas Gerais, estados que estão acostumados a trabalhar juntos, né? Tiveram uma longa aliança aí, vai lá, mais de quase 40 anos. E talvez a gente esteja vivendo também um regresso desses temas de regionais, né? A política se tornar cada vez mais regional de novo no Brasil. É um risco que o pós-bolsonarismo pode produzir. Eu acho que isso é bom num sentido e ruim no outro. Eu acho que um dos piores aspectos do Pacto de 88, né, da Constituição, é a ambição de equalizar todas as regiões do país e dar oportunidades políticas mais proporcionais a todas as regiões do país. Isso, na verdade, numa tentativa de justiça entre os entes federativos, acaba gerando distorções drásticas
brutais, entendeu? Então São Paulo, principalmente, manda muito menos do que deveria mandar no país, né? Porra, os paulistas são quase um quarto, né, da população brasileira, um quinto da população brasileira, um quarto do PIB, né? Pô, o Estado é uma potência do cacete. Apita muito pouco. Não tem nenhum deputado em uma das mesas do Legislativo, etc. Enfim. Minas Gerais também é um estado que deveria mandar mais. Os estados do Sudeste, no geral, deveriam mandar mais. Por uma questão de justiça e proporcionalidade estrita. Entendeu? Então, esse tipo de temática está voltando. Além dessa candidatura dos dois. Mas eles se reúnem e falam sobre isso. Puxam o Caiado, puxam o Ratinho lá no Paraná para falar que, cara, o nosso bloco aqui, esse eixo econômico aqui, tem que mandar mais. Nesse sentido, eu fico feliz. Tipo, porra, se o Isso seria uma visão interessante, mas ele... Mas, sabe, eu não sei se eles vão estar batendo nessa tecla, sabe? Pra campanha, não. Mas se isso for um dos temas do governo, cara, eu acho que tem muito ganho nisso. Agora, o lado negativo é que, porra, também fica uma coisa muito macomunada, esses são estados que não têm um perfil tão ideológico, ou ficar uma coisa mais mesquinha, mais regionalista, é ruim pra política nacional. A gente, pô, o Brasil... Mas eu não acho que vai ficar regionalista. Ao extremo não, mas, tipo, o Brasil demorou até ter um projeto nacional. Demorou bastante até ter um projeto nacional, né? Porra, da proclamação da República até a ascensão do Vargas, que foi o primeiro projeto nacional brasileiro. Porra, você tem uma longa lacuna aí. Depois você tem a destituição do Vargas, os militares tinham um outro projeto nacional também. Também esse aí acabou não dando tão certo. Enfim, tem seus triunfos e tem suas derrotas, né? Mas depois ele foi superado pelo projeto nacional petista, que de novo também não deu certo. Mas, porra, se a gente abandonar a ideia de projeto nacional pra virar uma parada... Ou então isso diminuir, sabe? É porque essa candidatura não tem projeto nacional. Não tem. Mas eu espero que seja, porra, questão de tempo, né? Beleza. A eleição tem um ano ainda, né? Você vai montar uma visão de Brasil, etc. Uma coisa que faz sentido pra todo mundo. Aí beleza. Mas se você ficar nessa porra de, cara, vamos maximizar os votos aqui no Sul, deixa o Lula brigar lá pelo Norte, que se foda, tem mais gente do nosso lado. Isso seria muito ruim, sabe? Sim. Mas enfim, eu acho que a dica que eu tenho para dar pro Tarcísio e pro Zema, eu sei que vocês assistem. Eu sei que vocês assistem Novos Clássicos Show, é o seguinte: pega as nossas pautas e bota isso como pautas nacionais, entendeu? Então, as nossas pautas são o seguinte: primeiro, cortar em 90% do orçamento da educação pública. O que mais? Pena de morte. Enfim. Só basicamente isso. O básico, né? Brincadeira, isso é tudo brincadeira. Mas, enfim, é isso, pessoal.